PDT de Ciro Gomes vai apoiar bolsonarista no segundo turno? Ciro Gomes já se posicionou oficialmente sobre o voto no segundo turno? Meus jovens, acalmem os vossos corações, que não é bem assim. Vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim para evitar que você pague mico por aí ou que você seja cooptado por narrativas oportunistas. Bem, vocês sabem que estamos no segundo turno da eleição em Fortaleza, onde a polarização política em nível nacional ela se impôs com Evandro Leitão representando o PT e o André Fernandes representando o Bolsonaro. E nesta semana nós tivemos alguns posicionamentos do PDT que causaram ali uma polêmica. E guarda essa informação aqui, porque ela já dá dicas importantes sobre o que está acontecendo neste pleito em Fortaleza. Então, sem mais delongas, eu já adianto para vocês que não é verdade que o PDT está apoiando o André Fernandes para o segundo turno. Segundo informações de um filiado ao partido que é lá de Fortaleza, com quem eu tive uma conversa recentemente, ele me informou que a posição oficial do partido é pela neutralidade. Mas aí eu sei que tu deve estar te perguntando como é que essa confusão acabou sendo gerada. Em boa parte é porque há uma dose de oportunismo para tentar satanizar o outro lado, mas em outro caso foi porque 7 vereadores do PDT, a saber, Gardel Rolim, Pepe Cel, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, Lúcio Bruno, Didi Mangueira e Raimundo Filho e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, manifestaram apoio a André Fernandes. Então, parte da militância ficou batendo cabeça, porque havia aquele grupo que não aceita o posicionamento dos vereadores, do ex-prefeito e um suposto posicionamento do Ciro Gomes, e também havia um grupo que compreendeu a estratégia e eles justificaram que a posição ela era aceitável porque, antes de mais nada, era preciso derrotar o projeto de dominação petista, porque, vamos lá, né, os caras estão hoje no governo federal, estão no governo estadual, e se eles conquistarem a capital, ficaria muito difícil para o PDT medir forças no pleito em 2026, e por que não em 2028? Então é tudo um cálculo eleitoral. Embora essa estratégia pareça estranha para alguns, eu diria para vocês que ela está em consonância com o posicionamento demonstrado em um vídeo do presidente da Câmara e liderança pedetista Gardel Rolim, que vocês podem conferir aqui. Bem, primeiro é importante dizer que nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno em Fortaleza representam a integralidade do projeto do PDT para a cidade. Mas, obviamente, nós optamos nesse momento pelo candidato André Fernandes, que está aberto ao diálogo para construir essa cidade que nós sonhamos e planejamos. Portanto, a maior parte da bancada decidiu prestar apoio ao André Fernandes contra uma hegemonia do PT, para que a gente possa seguir nessa cidade e poder influenciar as políticas públicas para Fortaleza, que vem colocando Fortaleza como a cidade mais importante do Nordeste. Pessoal, deixa eu dar o papo aqui para vocês. Eu sou apenas um cidadão comum, não tenho filiação partidária, então, assim, eu compreendo agora qual foi a estratégia de alguns quadros do partido para tentar isolar o PT da disputa, mas eu discordo dela. Longe aqui de mim, de querer aqui pagar um pedágio para o PT, até porque não tem que pagar mesmo. Mas eu acredito que, se de um lado está um bolsonarista, nós não devemos apoiar esse lado da disputa. Mas isso significa que eu estou abrindo uma exceção para o PT? Não, de forma alguma. Na minha opinião, como cidadão, volto a repetir, sem qualquer vínculo partidário, eu considero que a melhor posição é a posição oficial do partido, que é a neutralidade. No mais, não tem que dar moleza para petista mesmo.
Aliás, essa foi a posição do atual prefeito José Sarto. Em relação ao PT, eles não têm moral alguma nem para nos chantagear e nem para nos satanizar, porque eu sei que lá em Petrópolis, eles, os petistas, têm o seguinte cenário: de um lado tem um candidato bolsonarista de 4 costados e do outro tem um candidato do PSOL. E o que o PT fez? Decidiu pela neutralidade. Então eles não têm moral nenhuma para cobrar da gente. Agora, sinceramente, pessoal, na prática, se nós olharmos detidamente, dado aí o posicionamento dos quadros do partido em relação a esse segundo turno, a impressão que passa é que, na verdade, a posição não foi da neutralidade, mas sim de liberar a bancada, porque eu falei para vocês que nós temos um grupo de vereadores, mais o ex-prefeito de Fortaleza, que irão apoiar o André Fernandes, assim como há um grupo que vai apoiar o Evandro Leitão, como é o caso dos vereadores Iraguaçu Filho, Adail Júnior, Carlos Mesquita, Renis Frota e o deputado estadual Guilherme Landim e os deputados federais Idilvan Alencar e André Figueiredo. Agora vamos falar sobre o posicionamento do Ciro Gomes. Bem, no momento não há um posicionamento oficial do ex-ministro e ex-governador em relação ao segundo turno. Porém, o Ciro Gomes, nessa semana, teve um atrito com a Executiva Nacional da Juventude Socialista do PDT em relação a uma nota divulgada pelo movimento, no qual eles condenavam a posição daqueles 7 vereadores e do ex-prefeito Roberto Cláudio em relação ao apoio ao André Fernandes. E aí o Ciro respondeu a nota com um posicionamento, eu diria até um pouco estranho, dizendo que não era bem assim que se tratava, companheiros, nem muito menos uma questão tão grave quanto a do Ceará. E ele ainda sustentou que em Salvador, o partido que está na chapa vencedora com a União, que no caso ali é a Ana Paula, né? Eles estão dentro da mesma chapa, e esse partido apoiou o Bolsonaro, e ele continuou dizendo que o que de pior poderia acontecer em Fortaleza era a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará. E, por fim, ele pediu mais respeito, ou ele teria de dizer algumas coisas muito fortes em relação à burocracia do partido que eles iriam precisar ouvir. Vamos aos fatos. Ciro, meu irmão, ajuda eu te ajudar. Tá, sabemos que a União Brasil é um partido fisiológico, sem firmeza ideológica nenhuma, que pode sentar tanto na mesa com o Bolsonaro, assim como pode sentar na mesa com Lula, tanto é que a União é base do governo Lula nesse momento. Enquanto isso, o PL é um partido mais ideológico e o André Fernandes, especialmente, é um quadro ideológico e identificado com o Bolsonaro. Então, Ciro, não tem como traçar um paralelo aqui. Segundo, tá certinho, nós não podemos mais ser um puxadinho do PT ou nos submetermos à estratégia de ser subalterno a essa legenda, no qual nós sempre temos de votar neles para evitar o pior. Porém, também nós temos de considerar que não é razoável que quadros pedetistas apoiem um bolsonarista identificado que, lembremos, Ciro, tu deixou o Bolsonaro inelegível e esculhambou esse candidato bolsonarista que eu lembro muito bem. E aí, como é que a gente faz para explicar essa situação? Para concluir, embora o Ciro não tenha se posicionado oficialmente, essa manifestação, para quem está mal intencionado, pode sim gerar interpretações de que o Ciro poderia estar inclinado a apoiar o candidato bolsonarista. Mas, na verdade, o que o Ciro fez
foi apenas defender os colegas de partido apenas. Mas eu compreendo, né? Dado ali as palavras, que foi uma mensagem que, se vocês verem a nota, ficou um pouco estranha e pode gerar algumas interpretações diferentes. Mas, pessoal, não houve nada além da defesa dos colegas de partido. Foi só isso. Agora, se eu fosse arriscar um palpite, eu acredito que o Ciro vai seguir a recomendação do partido, sem necessariamente ele manifestar verbalmente essa posição. Então, sim, acredito que Ciro deverá optar pela neutralidade, como, aliás, ele já fez em outras ocasiões. Mas essa é a minha opinião. Mas e vocês? O que vocês pensam? Vocês acham que o Ciro vai optar pela neutralidade ou ele vai manifestar o apoio ao André Fernandes porque ele considera que o mais importante é derrotar o PT? Deixe a resposta de vocês nos comentários abaixo. Bem, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, hein? Considerem se inscrever no canal, dar o like, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se tu gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar com as ferramentas de monetização do YouTube ou com o Pix do canal, que vai ficar na descrição desse vídeo. Era isso e fui!